Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais jogadores aí sendo oferecidos ao Vasco todo dia, né, cara? Dessa vez, 2 jogadores sul-americanos estão com seus nomes na mesa lá da diretoria do Vasco. Vamos trazer informações desses 2 jogadores. Vamos falar de muita coisa aqui também hoje a respeito da SAF, se o Vasco vai utilizar ou não a grana, se eles irão fazer um novo aporte para o Vasco e também a votação para alteração do estatuto que vai acontecer nessa semana. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco, vamos aí em busca de 170 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar demais. Pessoal, o Vasco aí que teve a visita mais recente dos norte-americanos da 777 Partners vive a grande expectativa da aprovação quanto antes da SAF, né, cara? A gente espera que seja aprovado o mais rápido possível, só que infelizmente ainda tem algumas coisas para acontecerem dentro do Vasco, né? A principal delas é a alteração aí do estatuto, que vai permitir uma possível vinda da SAF. Essa votação aí no Conselho Deliberativo do Vasco deverá acontecer nessa quinta-feira, provavelmente deverá ter sim transmissão da Vasco TV. Para quem não está entendendo absolutamente nada, para que a SAF venha para o Vasco, que seja aprovado aí, no caso a SAF, antes de tudo é necessário a alteração no Estatuto do Vasco que proíbe esse tipo de coisa, né? O Vasco não pode ser vendido de acordo aí com o seu estatuto, para falar de maneira bem clara aqui para o torcedor que ainda não está entendendo muito como que está acontecendo as coisas dentro do Vasco. Primeiro tem que alterar esse estatuto aí para poder ter a votação da SAF para quem sabe ser aprovada. A expectativa da diretoria do Vasco e do Jorge Salgado é de que o Vasco seja vendido até julho, que o futebol do Vasco vá para as mãos dos norte-americanos até no máximo julho, né? Tomara que isso seja o mais rápido possível. O torcedor quer ver logo o Vasco ser vendido, não aguenta mais ser saco de pancadas, principalmente dos nossos rivais, né? Que agora a gente só vai jogar com eles o ano que vem. E o Vasco tem que fazer uma Série B sólida e voltar sem susto para a primeira divisão. Ano passado o torcedor sofreu demais e não quer ver repetir isso, né, cara? E o primeiro passo vai ser dado nessa quinta-feira, dependendo do resultado. Se for aprovada a alteração do estatuto, a diretoria do Vasco está muito confiante para que pode sim acontecer a venda do Vasco aí para o grupo 777 Partners, né? E falando a respeito deles, né, o Vasco que busca aí reforços no mercado, muitas pessoas se perguntam se o Vasco irá utilizar os 70 milhões aí para pagar dívida e trazer reforços, né? Há informações que o Vasco pode sim utilizar de 3 a 7 milhões desses 70 milhões aí para contratar jogadores e aumentar um pouquinho a sua folha salarial. A princípio, o Jorge Salgado disse que o Vasco não vai fazer um novo aporte financeiro aí para pegar empréstimo, para contratar jogadores aí para o início da Série B. A grana só deverá entrar no Vasco assim que a SAF for vendida. E se for vendido nesse ano, provavelmente deverá entrar 120 milhões para o Vasco reforçar a equipe aí com os norte-americanos para a disputa do restante da disputa aí da Série B, porque o Vasco já deverá ser vendido com a Série B em andamento. Aí eles vão ter que utilizar a janela do meio do ano para contratar jogadores de qualidade. Se o Vasco estiver indo muito mal realmente na Série B, vai ter que refazer o elenco e contratar jogadores para tentar ajudar o Vasco a voltar para a elite, né? Tomara que dê certo agora, a gente sabe que o elenco é muito limitado, mas só resta ao torcedor torcer e confiar que pode, quem sabe, dar certo e um milagre acontecer e o Vasco começar a jogar bola, né? Porque infelizmente temos um técnico fraco, um elenco fraquíssimo, o Vasco totalmente sem confiança, na minha opinião, já que não ganhou nenhum jogo importante nessa temporada. Já tem o primeiro semestre, o Vasco já está eliminado da Copa do Brasil, fez um campeonato carioca, na minha opinião, vexatório, perdeu todos os clássicos. Pra mim é vexame, não é como a diretoria do Vasco tá passando a mão do Zé Ricardo falando que era pra fazer um campeonato carioca melhor do que foi ano passado. Eu não tô nem aí pra campeonato carioca. O mais importante pro Vasco era estar classificado na Copa do Brasil, não o campeonato carioca. O campeonato carioca poderia ter ficado em 6º ou 7º. Eu não tô nem aí pra campeonato carioca. O mais importante era a classificação na Copa do Brasil, que é uma Copa do Brasil milionária, e o Vasco deixou a desejar e foi eliminado pela fortíssima Juazeirense, jogando todo retrancado com esse técnico fraquíssimo que nós temos hoje no comando do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha aí desse assunto envolvendo a SAF, se você acredita que vai acontecer essa alteração no estatuto do Vasco. Próxima quinta-feira aí vai ter a votação para esse estatuto aí.
Bom, pessoal, agora vamos falar de jogadores aí que estão sendo oferecidos ao Vasco. Alguns nomes que foram ventilados, especulados nos últimos dias, já tem aí definições. O Davidson não vai vir para o Vasco. O jogador deu uma declaração bem polêmica dizendo que pro Vasco ele só quer jogar com 36 anos. Vamos acompanhar até um vídeo aí bem polêmico que o Davidson gravou aí, né, cara? Que foi gravado do Davidson falando a respeito desse assunto. Eu fui pra fora. Eu fui. Nada certo, entendeu? Nada certo. Na verdade, começou comigo, falou algumas coisas assim, eu tenho em mente. O Vasco não vai jogar, não, entendeu? Eu sou Vasco de fácil, todo mundo sabe, entendeu? Mas final de carreira assim, quando tiver com uns 35, 36, aí bate o Vascão. Aí eu vou pro Vascão. Para aquele que tinha esperança que o Davidson ia vir, infelizmente ele não vai vir pro Vasco agora, como o próprio jogador disse, está tentando ir para fora do Brasil, né, cara? Eu acho que não vai ter essa possibilidade dele vir pro Vasco, como ele disse, 36 anos, o torcedor vascaíno não quer ver o Davidson nem pintado de ouro na colina, já era, esquece esse assunto aí, jogador que vai para outro lugar. Outro jogador que foi especulado ontem, né, cara, foi o meia Jean Carlos, jogador aí do Náutico, foi bastante especulado no Vasco, só que o empresário do jogador tratou de desmentir, não existe nenhuma possibilidade dele defender o Vasco não fez proposta pro jogador, e o Vasco, se quiser contar com esse atleta, vai ter que comprar ele do Náutico. Não vai ser uma grana fácil, né, com certeza deve ser em torno de 2 a 3 milhões de reais, e o Vasco não tem esse dinheiro aí para pagar em nenhum jogador, e esse nome já está totalmente descartado, e o Vasco segue em busca de outros reforços, né? Mais nomes que foram especulados também já estão descartados aí pela diretoria do Vasco, o meio-campista Elvis, que deverá permanecer no Goiás, e o atacante João Diogo, que deverá ir para o Guarani para a disputa da Série B. Ontem à noite surgiu informações aí de que 2 nomes de jogadores sul-americanos foram oferecidos ao Vasco, estão na mesa do Vasco. O atacante Benjamin Hollister, jogador aí do River Plate de 21 anos, foi oferecido ao Vasco. O jogador tem um contrato se encerrando agora em junho com o time argentino e ficará sem contrato e pode já assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil aí ou de fora, né? O jogador também foi oferecido a alguns outros clubes aqui do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro e também o Botafogo. Nesse caso aí, quando o jogador é oferecido a vários clubes, o Vasco nunca consegue contratar o atleta, né? Vamos ver, quem sabe pode se desenrolar essa negociação. Jogador aí muito pouco aproveitado no River Plate. Na temporada passada, em 2021, ele realizou 21 jogos apenas, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O jogador oferecido foi o meio-campista uruguaio Carlos de Penha, do Dinamo de Kiev. O jogador foi oferecido ao Vasco, jogador de 30 anos que atua como meia e ponta esquerda. O nome dele bateu na mão da comissão técnica e a comissão acha que não seja o nome de jogador decisivo, né? Talvez o nome de um jogador decisivo seja aí o Isaac, Bruno Nazário, né? Esses nomes teriam sido jogadores decisivos pro Zé Ricardo, né? É uma vergonha, se isso for verdade mesmo, essa informação aí for verdade, a diretoria do Vasco está totalmente perdida, a comissão técnica mais ainda, né? Jogador aí com passagens pelo Nacional do Uruguai, também jogou no Middlesbrough da Inglaterra, também teve uma passagem pelo futebol espanhol, e aí no Dinamo de Kiev, ele está saindo lá de Kiev, obviamente, por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o jogador pode, quem sabe, vir pro Vasco. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o Vasco vai, quem sabe, anunciar mais jogadores aí pro início da Série B. A informação inicial era que o Vasco iria contratar 5 reforços, né? Até o momento trouxe somente o atacante Lucas Oliveira, inclusive xingava o Vasco nas suas redes sociais. É lamentável esse tipo de contratação. Notícia rápida, né? O Vasco acertou a renovação de contrato com o menino Riquelme até 2027. O jogador tinha vínculo até o meio de 2023, mas ciente do constante assédio que o jogador sofria de clubes do exterior, o Vasco antecipou aí e deu uma valorização salarial e estendeu o compromisso com mais 4 anos aí com o atleta, com o jogador Riquelme, né? O jogador que tá uma multa aí de mais de 200 milhões de reais. Com certeza o Vasco espera vender esse jogador em breve, né? Mas ele não vem jogando, vem sendo utilizado aí o Edmar. Eu acho que o Riquelme, apesar das suas limitações, o jogador ainda é muito jovem, deveria sim estar no time principal, ser titular do Vasco, porque o Edmar, o Vasco não vai fazer caixa com ele, né? Um jogador de 36 anos não vai conseguir revender um atleta desse, já que ele já vem jogando muito mal também, né? Deixa aí nos comentários o que você acha aí da extensão de contrato do Riquelme. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!